colocou no meu coração para que a gente está fazendo isso. Porque até o próprio tema da campanha, Joel capítulo 12, versículo 13, diz isso: rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Então, não sou eu que vou rasgar o seu coração. Não é o seu marido que vai rasgar o seu coração. Não é o diácono da igreja, não é a esposa que vai rasgar o seu coração. Mas quem vai rasgar o seu coração é você. Eu posso orar por você, mas rasgar o coração é com você. Então, não é ninguém, uma terceira pessoa que vai rasgar o seu coração. Você mesmo que você deve assumir essa responsabilidade de rasgar o seu coração. Então, vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 12 a 13. Joel capítulo 2, versículo 12 a 13. O profeta Joel diz: mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Até aqui, pelo menos. Por que rasgar? Por que o povo está sendo chamado ao arrependimento, a rasgar o seu coração? Em primeiro lugar, eu quero te trazer uma certa reflexão dentro desse contexto. Em primeiro lugar, você, independentemente de você ser evangélico ou não, você ser afastado dos caminhos do Senhor ou não, independentemente de você entender ou deixar de entender, é impossível você se desvincular do seu relacionamento com Deus que te criou. Esse é um fato, que você foi criado por Deus. Tendo ciência ou não, querer ou deixar de querer, mesmo que você estudou filosofias ou alguns outros conceitos sobre o humanismo ou não, mas eu e você viemos de Deus, Deus que nos criou, que é esse Deus que é um Deus santo, criador do céu e da terra, Deus que criou tudo que existe, Deus de amor, esse Deus que é a fonte de vida, provedor de tudo, de quem todos nós dependemos dele. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O seu respirar depende de Deus. A sua saúde depende de Deus. O seu bem-estar depende completamente de Deus. A sua família depende de Deus. Por mais que você não queira ou deixe de querer, você fala, não, porque como é que depende de Deus? Eu que casei, eu que coloquei o filho no mundo e tal. Mas em tudo que você faz, que existe, depende de Deus, porque vem de Deus. Mesmo que você entenda ou não, aceite ou não, a verdade é essa, você veio de Deus. E o seu futuro já foi planejado por Deus. E o que Deus espera de cada um de nós, entender e viver de acordo com o propósito dele. Isso que a gente precisa entender. Entender na minha vida que foi criado, eu nasci para viver de acordo com o propósito de Deus. Esse é um dos fatos que a gente precisa entender primeiro. E também obedecer à vontade dele. Isso que ele quer do seu povo. Quando vivemos fora do propósito de Deus, ou na desobediência, viver de qualquer maneira, a desobediência mata. A desobediência destrói. A desobediência é desastradora. Quando você vive fora do propósito de Deus, é desobediência. E a desobediência entristece.
A desobediência nos afasta de Deus. Repita comigo: a desobediência me afasta de Deus. Agora, veja uma cena. Eu estou dependendo de Deus. Cadê meu Deus? Está aqui meu Deus aqui. E quando eu cometo algum pecado e desobedeço a Deus, eu me afasto de Deus. Me afastar de Deus, você não dá para ficar na neutralidade. Que eu não tenho Deus, eu não creio em Deus, eu não confio em Deus, e fico só largado, jogado por aí. Não, não existe. Quando você se afasta de Deus, há outro Deus que assume compromisso contigo. Esse Deus é o diabo. Você se distanciou de Deus, você se entregou na mão de demônios. Não dá, por mais que você diga que eu não quero demônio na minha vida, eu não quero diabo na minha vida, mas pelo simples fato de você quebrar a sua comunhão com Deus, quebrar o seu relacionamento com Deus, eu não quero mais saber de Deus porque não quero orar, eu quero viver a minha vida a belo prazer, eu quero viver com as minhas vontades, com as vontades do mundo, eu me ausento de Deus. Pelo fato de você se ausentar de Deus você fica sem proteção. Você fica sem Deus. Você não tem mais compromisso de aliança com o Senhor. Você quebra a aliança. E mais ou menos aquela mulher que era casada, de repente agora fica viúva, se tornou viúva. Separada, melhor dizer. Se tornou separada. E aí, por aí, pode ser paquerado por outro homem. Vice-versa. E agora, povo, puxa vida, esse aqui não está mais com aliança, irmão. Então está livre. Você andava em comunhão com Deus, mas se afastou dele, você está livre. E aí os demônios se aproximam perto de você, começam a atacar você. Não é uma história inventada, mas dentro desse contexto, do texto que a gente vai ler aqui, em Joel capítulo 1. Em Joel capítulo 1, versículo 4. Veja o que o povo sofreu depois que se afastou de Deus. O povo não quis mais saber nada de Deus. O povo desobedeceu ao Senhor. Veja o que aconteceu no versículo 4. Versículo 4 diz, Joel capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Antes, enquanto o povo estava em comunhão com Deus, você não vê esses devoradores aqui, não vê esse demônio agindo na vida do povo. Você vê a história que continua naturalmente como foi escrito, mas antes de o povo, ou antes do aparecimento desses gafanhotos aqui, o povo estava com comunhão com Deus, só vivia na comunhão com Deus que criou o céu e a terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você só vive aquela comunhão com Ele, aquela intimidade. Mas de repente você é tentado de se afastar com o Senhor. Porque você não está orando, não está lendo mais a Bíblia. Você desanimou. Mas de repente você foi assediado por um pecado. O assédio, aquele assédio, te afastou de Deus. De repente o seu orgulho, a sua arrogância, te afastou de Deus. De repente você foi obcecado por pecado. E você não quer mais saber de Deus. E quando estou me referindo a querer saber de Deus, não é da igreja como o templo, mas daquele relacionamento que te trouxe para Jesus. Quando você amava ler a palavra, quando você amava orar, quando você amava, tinha o belo prazer de ir para a igreja, sem ser obrigado para ir para a igreja. Porque tinha um coração apaixonado por Deus. Mas você se afastou. Por ter se afastado, as entidades espirituais que você não vê, mas existem. Não é porque você não vê as entidades espirituais que não existem. Não é porque você não vê Deus existir, mas Ele existe. O Espírito Santo ele está aqui. Deus está mais aqui do que demônios aqui. Espero que não. Que demônios no nosso meio. Porque esse lugar não é lugar de demônios. Nós somos de Deus.
Nós honramos a Deus, buscamos a Deus nesse lugar. Nós queremos muito mais a presença de Deus entre nós. Então, quando você mais, e tudo que está sendo feito aqui, está falado aqui, enquanto você estiver aqui, nesse mover, nessa atmosfera espiritual, você está em paz. Basta sair daqui, começar a sentir vontade de fumar, de se drogar, fazer besteira. Começar a sentir vontade de largar tudo, querer brigar. O que aconteceu no movimento da atmosfera espiritual daqui com a atmosfera espiritual da sua casa, da sua rua, dos seus amigos? Porque o que domina lá com os amigos, com os colegas, não é o mesmo espírito que domina aqui. Porque aqui há Deus. E você começa a andar por aí. Começa a se afastar. Se afastar de Deus. E se afastar de Deus não é afastar-se, não querer mais vir para a igreja, mas não querer mais orar, não querer mais obedecer a palavra de Deus. Porque ninguém consegue se afastar longe de Deus. Mas quando se fala de afastamento de Deus, é quando você não quer mais obedecer a palavra de Deus, aonde você estiver. Quando você não quer mais essa Bíblia que se tornou simplesmente um livro qualquer para você. Você não tem mais tempo de se ajoelhar no seu quarto para orar. Você não tem mais tempo de falar de Deus para os seus amigos. Você não tem mais tempo de cantar uma música, de adorar a Deus no seu quarto, na sua casa. Você está se afastando devagarzinho de Deus, aos poucos, porque não está mais conseguindo realizar algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas decisões práticas no dia a dia, aquilo que te levava mais perto de Deus, você não está fazendo mais. Está com preguiça, está desanimado, o diabo aplaude. Está com mais tempo no WhatsApp, no celular, em rede social do que com a palavra, o diabo aplaude. Esse seu afastamento atrai o quê? O inimigo. Para você. Atrai o inimigo. Porque o diabo sabe que você existe. Quando você está orando, o diabo sabe que você está orando. Uma vez eu vi uma cena de um filme, eu estou procurando esse vídeo, está no YouTube, onde que os búfalos andando juntos, de repente, acho que foi na África, ou não sei onde que foi isso, mas de repente um dos búfalos, ele sai no meio daquele grupo, se afastou, não sei o que aconteceu, ele ficou sozinho no canto. Aí quando um leão viu isso, o afastamento daquele búfalo, aí o leão percebeu isso, falou que agora é um bom tempo para atacar esse búfalo que está sozinho. Aí foi atrás dele. Correu atrás. E aí outros búfalos que estavam longe desse perceberam que o nosso amigo aí está sozinho. O que aconteceu? Todos os búfalos vieram socorrer esse livraram ele. Mas enquanto ele estava sozinho, atraiu o inimigo. O inimigo olhou, falou: esse aqui é uma picanha para mim. Esse aqui é comida para mim, está sozinho. Porque lá no meio dos outros, quando ele está todo mundo juntos, não vão conseguir atacar. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da presença de Deus. Segundo lugar, porque são maiores. Quando eles estão unidos juntos, eles têm mais poder. Eles têm mais unção. Porque na unidade e na comunhão, Deus derrama bênção. E a vida para sempre. Você percebe o quanto a gente é assediado, atentado? Gente defendendo: não quer ir para a igreja, quer ficar sozinho. É um laço. Laço do inimigo, querido. É fácil você vai querer ser atraído. Você vai atrair inimigo na sua vida. Ninguém foi chamado para criar, melhor dizer, para viver só, isolado. Não existe uma vida cristã só. Não existe. Então, quando o povo de Israel começou a se afastar do Senhor, eles atraíram gafanhotos.
Aqui apenas o profeta Joel, ele descreve as características de demônios que existem, que atacam o povo. Eu não vou entrar em detalhe das características desses demônios, mas sim, existe gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Depois de todo esse desastre que aconteceu, a destruição que houve na vida do povo de Israel, pero esses demônios que Deus permitiu, depois de tudo isso, o profeta nos faz alguns convites. Por quê? Porque Deus, por mais que a gente seja ruim, preste atenção, Deus nunca desiste de você. Deus te ama. Por mais que você apronta, por mais que você fala que não quer mais saber nada de Deus. Algumas noites eu vim ficar orando para Deus. Deus, o que o Senhor via em mim? O que o Senhor via em mim? Olhou em mim e disse: o Senhor não desiste de mim. O que o Senhor via em mim? Por mais você que seja desobediente, rebelde, Deus nunca desiste de você. Sempre há outra chance. Esse é Deus que nos ama. A gente apronta tanto. A gente é tão desobediente. Por mais desobediente que a gente seja, por mais que a gente aprontar, a gente falou de tanto pecado que a gente comete aqui. Se você sabe de algum bem que você sabe, não faz isso, é pecado. Imagina se Deus considerasse todos esses pecados. O que seria de nós hoje? Somos pecadores, mesmo sendo pecadores. Deus não esperou para a gente ser santo para morrer por nós. Deus não esperou para a gente ser bonzinho para morrer por nós. Deus não esperou para a gente ser rico para morrer por nós. Mesmo sendo pecador, ruim, Deus nos amou. Por isso que Deus te ama. Deus te ama. Deus olhou para o povo e disse: eu vou fazer um convite para vocês. Já que vocês estão me abandonando, não querem mais nada comigo. O profeta ele faz alguns convites aqui. Versículo 5, o primeiro convite que ele faz: convite para acordar por estado em que os demônios os deixaram até o estado de desmaio, de dormência. No versículo 5, o profeta está dizendo isso. Ele fala: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebês vinhos, por causa dos mostos, porque está ele tirado da vossa boca. O profeta nos convida para acordarmos, porque nós somos, porque nós desmaiamos, morremos, estamos em dormência. É difícil acordar uma pessoa que está num sono profundo. É fácil? É fácil. O estado da nossa geração está dormindo. O que o Senhor está dizendo é que todos nós estamos dormindo. Estamos distraindo. Poucos que estão preparados para a volta de Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja do Senhor. Pouco que ainda caíram na real. Que muita gente que está pensando que a vida cristã, essa oba-oba. A vida cristã é só ir na igreja no domingo ou na quinta-feira. Tem muita gente que está dormindo num sonífero do diabo. Tem gente que está cansado até de orar, de ler a palavra. Não quer mais saber de orar porque está cansado. Você está com sonífero demoníaca. Você está com sono espiritual. Isso que o profeta está dizendo aqui nessa noite. Acorda, desperta, sai do sonífero, saia do desmaio. Porque você foi mordido, foi atacado. O segundo convite que o profeta faz aqui, versículo 8.
convite para lamentar, como noivo que perdeu o seu noivo na véspera do casamento. Volta a lamentar de novo, que vocês perderam o noivo na véspera do casamento. Você tinha um casamento com Deus, porém você quebraram essa aliança. Então é hora de você se lamentar, é hora de você chorar, porque você tinha um relacionamento profundo com o noivo. A igreja perdeu esse relacionamento, intimidade com o noivo, quebrou a aliança. A igreja tem sido infiel a Deus, a igreja tem sido infiel a noivo. É a hora de lamentar. Eu não quero experimentar essa cena mais. Imagina, eu tenho 2 casamentos marcados para fazer nos próximos dias. Mas de repente, imagina, na hora, no dia que está esperando o noivo entrar, a noiva saiba que o noivo morreu. Imagina o desespero da noiva. É isso que o profeta está nos pedindo, para a gente entrar em desespero, lamentar. O terceiro convite que o profeta está fazendo aqui, convite para desesperar, do desespero dos trabalhadores, porque não há mais trabalho, não há mais ganhos, não há mais emprego. Muitas profissões fecharam hoje. Logicamente, em compensação, tem microempresários se levantando, empreendedores que estão se levantando, que estão abrindo as suas pequenas empresas. A maioria das profissões estão acabando. E o Senhor está dizendo aqui, desesperas com isso. Entre em desespero. O quarto convite que o Joel disse, versículo 12. Convite para os sacerdotes e ministros passaram a noite inteira se lamentando e vestidos de luto para lamentar. O Senhor está chamando diáconos, líderes de células, líderes de ministérios. Todos venham, passa a noite inteira lamentando. Cadê os diáconos? Cadê os líderes de célula? Cadê? O quinto convite, versículo 14. Convite para decretar um jejum. Decreta um jejum para toda a nação. E jejum envolve crianças, envolve animais, tem que jejuar. O seu cachorro, o seu gato, o seu boi tem que jejuar. E no capítulo 2 do Joel, estou aqui resumindo apenas, versículo 12 a 13, veio o convite mais importante da parte de Deus. Joel fez convite, mas no capítulo 2 o próprio Deus faz convite. Joel, como profeta de Deus, que independentemente de quem foi que ele foi como profeta, mas Deus que usou ele para trazer esse convite para o povo. Agora, no capítulo 2, versículo 12 a 13, o próprio Deus que faz o convite. Tenta imaginar aqui. A gente é convidado por várias pessoas. Não é? Você pergunta, mas quem está me convidando? De quem veio esse convite? Do irmão falando de tal. Da irmã falando de tal. Sem qualquer desprezo, menosprezo para de ninguém. Mas de repente tem a ver com o convite do prefeito. Como que você se comporta? Tive essa experiência ontem. Cheguei em casa. Quando abre o celular, recebi o convite de 2 pessoas. Uma das pessoas, uma das nossas irmãs aqui, que a gente conhece. Quando fui abrir o WhatsApp, outro convite, presidente do Ministério, Peniel. Ele falando para mim, Jesus, a sua presença é mais importante que o convite. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei e falei, presidente, não sei, vou ver aqui na data. Eu já fiquei desesperado, porque agora o que tem nessa data?
Por quê? Quem fez convite é maior do que o próprio convite. Deve ser mais honrado do que o próprio convite. E quem faz convite aqui no capítulo 2, versículo 12 a 13, é o próprio Deus que faz convite. Que convite que ele faz? Convite ao arrependimento. Convite para quê? Por que nós temos que nos arrepender? Porque as coisas não estão bem. Por que a gente temos que nos arrepender? Porque as coisas não estão de acordo com a visão do próprio convidado, da própria pessoa, do próprio Deus que nos fez convite. Arrependa-te, arrependa-te. Deus não faria convite para arrependimento se a escola tivesse bom. Deus não nos convidaria para o arrependimento se tudo fosse ótimo. Desse jeito que está, porque às vezes, de acordo com a sua perspectiva de vida, você está pensando que estou bem, do jeito que estou. Olha, eu sou dizimista na igreja, dei oferta para a compra do som, eu estou indo para a igreja de vez em quando oro, foi orar na segunda-feira, foi orar na quarta-feira, eu estou bem com Deus. Deus disse, não, as coisas não estão bem. Não está bem. Eu estou fazendo convite para você se arrepender. Por que Deus faz convite? Porque as coisas não estão bem. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Jeremias. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada um de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Deus olha para mim e diz o seguinte: você não está bem. Não adianta, por mais insistir diante de Deus que eu estou bem, mas Ele diz que não estou bem. Porque Ele me conhece, e onde eu vi, Ele sabe que não estou bem. Por mais que eu tento camuflar, fingir, não, estou bem sim. Não está bem coisa nenhuma. Você pode mentir para você mesmo, mas para mim, como Deus, você não mente. Você não está bem. E não estar bem, Deus está nos chamando para o arrependimento. O Senhor Deus disse: mas agora, voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Voltem para mim, para o Senhor, pois Ele é bondoso, é misericordioso, é paciente, é muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. As coisas não estão bem. Hoje as coisas não estão bem. Deus está nos chamando para arrependimento verdadeiro, genuíno. Quem tem mais de 15 anos, 20 anos do Evangelho, ele deve entender o que estou falando. Faz uma comparação de 20 anos atrás, o cristianismo, a vida cristã, a vida da igreja, de 20 anos atrás e agora. Como é que está? Não estou querendo ser saudosista, não. Mas compara a vida da igreja, não é somente a nossa igreja aqui agora. Compara a vida de muita gente na igreja, 20 anos atrás e hoje, como é que está? Como é que está? As coisas não estão bem. Não está bem. Se não está bem, é porque está faltando alguma coisa. E muitas coisas. É só para a gente concluir aqui, o que significa rasgar as roupas? Hoje está na moda, né? Rasgar as roupas, tá? O próximo domingo eu vou vir aqui com roupa, calça rasgada. Aí o pessoal vai dizer que o nosso pastor está estiloso. Está na moda. Da Nike. A gente rasga a roupa, mas o nosso coração é soberbo. A gente rasga a roupa, mas o nosso coração é orgulhoso. Rasgar roupas era uma expressão de extraordinária, de uma comoção incontrolável, principalmente de tristeza, de terror
ou de horror causado de uma dor esmagadora. Quando Davi perde o único filho, o primeiro filho, de adultério, Davi chora, rasga, aquele choro de desespero. Rasgar por causa da dor causada, ou melhor, por uma situação causada por uma tristeza, por um terror, uma situação de terror, de horror, por causa da dor, por causa da situação que você está enfrentando. Rasga as roupas, entra em desespero. Essa expressão era revelada ou demonstrada através de roupas rasgadas. Qualquer pessoa que visse um homem ou uma mulher com roupa rasgada diria: nossa, esse aqui está enfrentando um sério problema, está numa tristeza profunda, esmagadora. O que é rasgar o coração? Não é a roupa. Quando o povo foi convidado a rasgar os seus corações, em vez das suas vestes, o povo foi convidado para um verdadeiro arrependimento naquilo que é interior e não naquilo que é exterior. Rasgar de coração que deveria perfurar e rasgar a minha alma, a minha intimidade. A minha alma tem que ser rasgada, esvaziada, para que os meus pecados possam se esvaziar, possam ser derramados, expostos diante do meu Deus. Eu preciso me rasgar, quebrantar. O que vai nos levar a abandonar? Isso vai nos levar a abandonar o pecado? Isso vai nos levar a voltar ao primeiro amor? A ler mais a Bíblia? A obedecer mais ao Senhor? A orar mais e a jejuar mais? Rasgai vossos corações, não vossas roupas. Repita comigo. Rasgai vossos corações, não vossas roupas. Eu preciso rasgar o meu coração. Razão pela qual eu falei que não adianta só ouvir pregações. Quem é responsável em rasgar o seu coração é você. A gente vai ter um momento de oração. Se você puder se ajoelhar onde você estiver, permita que você rasgue o seu coração, a sua alma, não as roupas. Deixa os seus pecados vazar. Deixa os seus pecados que estão entubados dentro da sua alma vazar. Expõe os seus pecados, a sua mazela diante do Senhor. Até que diante dele nós não podemos esconder nada. Eu quero te pedir, se você puder se ajoelhar, fica de joelho, por favor. Rasga o seu coração. Esse é o convite que Deus faz. Ainda há oportunidade, ainda há chance. Deus nunca nos abandonou e nunca jamais nos abandona. Nós que o abandonamos o Senhor, quebramos a aliança. Abandonamos o Senhor, quebramos compromisso com Ele. Abandonamos o Senhor, nós fomos expostos à malignidade. Abandonamos o Senhor e abandonamos a leitura da palavra. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos a alegria de estar com o Senhor. Parece que a Bíblia não é mais relevante para nossas vidas. Parece que orar não é mais relevante. Deus não é mais relevante na nossa vida. Sempre a gente está cansado, a gente está correndo, fugindo. Irmão, vamos orar. Não tem tempo, estou cansado, estou com muita coisa, muito problema. Parece que o mundo nos dá mais respostas mais rápidas do que Deus. Por isso que Deus hoje não é mais relevante na nossa vida. Arrependei-vos.
Voltem para mim, diz o Senhor. Mesmo miserável, mesmo doentes, mesmo cheio de problemas, Deus é misericordioso. Se a gente se arrepender, Ele vai voltar, nos abraçar. Volte para Deus. Rasga o seu coração, endurecido, indiferente. Confessa essa indiferença diante do Senhor. Deus, tenho sido indiferente com a tua voz. Tenho sido indiferente. O Senhor fala comigo, mas eu não ouço. O Senhor não está mais em primeiro lugar na minha vida. O Senhor foi substituído pelo lazer, redes sociais, pelo sofá, pela cama. O Senhor foi substituído pelos prazeres desse mundo. O Senhor não está mais em primeiro lugar. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Venha alegrar meu coração. Restitui em mim, Senhor, a alegria da minha salvação. Eu quero assumir o compromisso, Senhor Deus, de voltar ao Senhor, com choro e pranto. Aleluias, aleluias. Rasgar o seu coração e falar para Deus tudo aquilo que está no seu íntimo, que você guarda a sete chaves. Aleluias. Divorciar-se com a carne, divorciar-se com esse mundo, divorciar-se com o seu ego, é pedir divórcio ao diabo, com o diabo. Satanás, não te quero mais na minha vida. Não te quero mais. Preguiça, não te quero mais na minha vida. Fofoca, não te quero mais na minha vida. Imoralidade, não te quero mais. Não te quero mais na minha vida. Não é mais prioridade na minha vida. O que eu quero é o Senhor. O que mais que eu desejo é o Senhor. Aleluia. Divorcia-se do mundo. Muita gente fazendo apelo para você. Você abandonou o Senhor, o inimigo veio se apoderar de você. Toma conta da sua vida. Aleluias. Divorcia-se da sua preguiça. Divorcia-se do pecado. De tudo que te afasta do Senhor. Rasga o seu coração. Deixa o pecado vazar. Deixa os pecados vazar. Fala para o Senhor, Senhor, eu não tenho que guardar o que esconder diante de Ti. O Senhor conhece as minhas incertezas, minhas inseguranças. O Senhor conhece as minhas limitações, os meus medos. Falta de fé que eu carrego. O Senhor conhece o meu cansaço, frustrações e decepções que eu carrego. Vem me restituir, Senhor Deus, vem me perdoar. Vou me arrepender, Senhor, essa noite, me arrependo. Me arrependo, Senhor Deus, dessa indiferença. Me arrependo do pecado. Me arrependo de relaxar. Porque a Tua palavra diz que é maldito quem fizer a obra do Senhor relaxadamente. Me arrependo, Senhor Deus, por saber coisas para fazer, mas eu não faço. Me arrependo, se arrependa. Se quebranta diante do Senhor. Reconheça. Reconheça. Se preocupa mais com você. Deixa os outros na mão de Deus. Se preocupa mais com você. Aleluias. Aleluias. Rasga, rasga, rasga o seu interior. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Não suas roupas. Rasga o coração. Veja as suas vestes. Se arrependa. Se arrependa.
Se arrependa. Mas agora volte para mim com todo o coração e jejum, com todo o coração jejuando, chorando e lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasga as roupas, mas sim o coração. Volte para mim, diz o Senhor. Volte para o nosso Deus, pois Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem pena da nossa miséria. Ele tem pena da nossa miséria. Ele é paciente, volte para o Senhor. Ele é amoroso, volte ao Senhor, Ele te ama. Você não merece, mas Ele te ama, é graça. Volte para Ele, volte para Deus. Eu quero voltar para o Senhor. Meu coração está quebrantado, Senhor Deus. Reconheço que sem Ti não sou nada. Eu sou morto, sou fracassado. Não tenho destino. Sem a Tua presença, Senhor Deus. O medo toma conta de mim, as incertezas tomam conta de mim. Sem a Tua presença não há futuro, não há vida. Sem a Tua presença não há casamento, não há família. Sem a Tua presença não há sucesso, não há prosperidade. Sem a Tua presença não há saúde. Sem a Tua presença, Senhor Deus, não somos o nada. Somos frustrados, quebrados, esmagados. Por isso que em nome de Jesus clamamos ao Senhor. Socorra-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Aleluias, 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 aleluias. Glória, 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 glória. Glória, volte a se apaixonar novamente para o Senhor. Volte a se apaixonar por Deus. Volte a amar a palavra. Volte a falar com Deus. Você largou o Senhor, abandonou o Senhor, se esfriou na fé. Volte para Deus. Volte, volte, volte. Ele continua no mesmo lugar. Mesmo você por ter distanciado de Deus. Ele é o mesmo, não mudou, Ele continua Deus. Mesmo você deixou, largou Deus, Ele continua no mesmo lugar, no alto e sublime trono. E também Ele habita no coração quebrantado. Aleluias. Com espírito humilde. Volte, volte, volte. Volte. Por mais distante que você foi, por mais profundo que o pecado te levou, mas aonde você estiver, se clamar por Deus, Ele vai te ouvir. Ele quer te tirar de lá. Aleluias. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. A gente vai formar pequenos grupos que vão orar por vocês. Tá? Pequenos grupos que a gente vai formar. Até alguns intercessores que estão aqui, algum momento vou pedir, por favor, alguns líderes, alguns irmãos da igreja. Mas você procura esses homens de capa vermelha, que não são do partido